Os duros não dançam. É um dos temas do disco Vagas, o segundo de Iguana Garcia. Sai na próxima sexta-feira. Hoje temos do outro lado da linha telefónica o João. A personagem, não, a pessoa que está por trás da personagem Iguana Garcia. Boa noite, João. Alô, boa noite, Fausto, tudo bem? Tudo bem. Segundo disco na próxima sexta-feira, depois do Cabaré Aleatório 2017-18. 17 de outubro de 2017. 17, finais de 17, ou seja, quase 18. Como é que foi, digamos, olhar para trás, olhar para a frente, começar a pensar nos temas que fazem parte deste Vagas? Essa parte até acho que foi a parte mais difícil de todas, porque houve ali um período grande em que, talvez o período maior da minha vida, em que eu não compus muito entre outubro de 2017 e o fim de 2018. Realmente houve muito pouca preocupação da minha parte em produzir coisas novas. Também estava numa fase que era o início da carreira também enquanto Iguana, a fazer o projeto ao vivo. Por isso, nessa altura, foquei muito em fazer as malhas do Cabaré Aleatório passarem para o palco. E depois, no fim de 2018, houve ali uma mudança na minha vida e foi quando eu comecei a dar o passo para trabalhar neste álbum. As canções, algumas já existiam em registro acústico, algumas ideias minhas, e parti a partir daí, dessas várias, de algumas canções que já tinha antigas, peguei nelas e comecei a dar-lhe roupagens de Iguana Garcia. Por exemplo, o primeiro single do álbum, Horas Vagas, é uma dessas canções. É uma canção que eu já fiz há muito tempo, ainda antes de começar o projeto Iguana Garcia, e que achei que podia aproveitar para aqui. Por isso partiu daí. Depois, a seguir a ter começado a escolher músicas, comecei a trabalhar as texturas para perceber como é que elas se iam enquadrar no contexto sónico do projeto, e foi um processo que foi, mais uma vez, tal como no primeiro, de algum tempo fechado em casa, passar muitas horas em casa também depois a trabalhar no... Apesar de, digamos, de ser obviamente um disco de beat, é um disco mais calmo este que o disco anterior? Eu acho que é um disco mais intimista que o anterior, talvez um pouco mais calmo, sim, porque no fundo é um disco mais de canção, e então o formato da canção fez com que eu abordasse as músicas, eu acho que de uma maneira mais... Acho que é mais um disco de inverno também. Acho que tem cores de inverno, aquilo que a sinestesia da música me transmite, é um pouco isso. Agora falavas há pouco que o Horas Vagas é um tema antigo. Os temas que foste rabiscando há alguns anos atrás estão todos, digamos, guardados lá numa gaveta para quando surgir a oportunidade, ou, digamos, tu vais criando algumas coisas que dizes, não, isto não serve nem para este projeto, nem para outro qualquer em que eu me envolva, e vai fora? Há temas que eu trabalhei no passado que eu automaticamente deixo para trás porque percebo que são outra coisa. Estamos com alguns cortes na comunicação, não sei se é uma questão de rede. Decidir se tem ou não é se a melodia daquela música me vem à cabeça sem eu estar a pensar nela depois, não em nenhum momento em específico, mas quando tu compões uma música, depois não a trabalhaste e passado não sei quantos meses, de repente lembraste daquela melodia por ti, então toma atenção a isso, porque normalmente é um indicador de que tem algum potencial. O disco sai, digamos, na próxima sexta-feira. Os concertos de apresentação são só em finais de março. Em 2020, Iguana Garcia ao vivo, digamos, com um disco ligeiramente diferente do anterior. Os temas anteriores que vierem para os concertos vão também levar novas roupagens? Sim, aliás, em 2019 os concertos que eu dei já comecei a fazer essa experiência e quero continuar, porque foi uma coisa que me deu gozo. Deu-me gozo porque, para já, consigo aproximar dois mundos que, apesar de não serem assim tão distantes, têm diferenças. E depois, as músicas do primeiro disco eram muito longas também, e há uma necessidade minha para não abandonar repertório ao vivo,
de as adaptar, que é para conseguir inserir as novas. E por outro lado também há uma motivação grande de ouvir as músicas antigas com uma roupagem nova, porque também me dá um gozo novo para tocá-las. Este disco é um disco, digamos, para continuares sozinho em palco, ou, digamos, começas a pensar em, digamos, levar também alguém contigo para os concertos? Não, por enquanto continuarei sozinho. Numa ocasião especial ou outra, talvez com músicos, mas por enquanto aquilo que podem estar à espera continua a ser o formato One Man Band. Já agora, em termos de criação e em termos de participação, é um disco também feito também a solo, ou tens algumas colaborações neste disco? É um disco a solo. Lembro-me que nas gravações, já não sei em que músicas, o Fábio Esvelin tocou guitarra, mas foi num apontamento ao outro. A maior parte, o grande grosso do disco até já foi para estúdio, com os synths e com os beats todos gravados, por isso o processo de estúdio depois foi mais a gravação de guitarras e vozes. É claro que eu apoiei-me na opinião dos meus amigos para também, antes de fechar o disco, estar seguro se eu queria fazer ou não, mas a produção foi feita 99% da minha parte. Já agora, quando decides que são estas as músicas que fazem parte do disco, como é que é depois alinhá-las? Foi difícil, não foi fácil. Mudei muitas vezes a ordem. Havia uma dificuldade minha em perceber qual é que era o fio condutor, até porque sou mais canção e então no cabaré havia uma parte mais conceptual que era fácil para alinhar as músicas, que neste não foi. Eu acho que acabou por, só depois de ter o disco todo preparado, percebi que o alinhamento era aquele, um bocado por decisão também. Decidi que seria aquela uma ordem que me faria sentido, ouvi naquela ordem algumas vezes e achei que estava boa. E como é que foi escolher primeiro Horas Vagas e depois Os Duros Não Dançam para mostrar primeiro que as restantes canções? Eu, na verdade, Os Duros Não Dançam era a minha primeira intenção de single, porque talvez seja das músicas que me dá mais orgulho de ter feito. Acho que é uma música bastante pop, mas muito fora da caixa. Gosto da maneira como o refrão acaba por ser só o fim da música, mas no processo todo e com o distanciamento que o tempo também te permite ter, porque eu gravei o álbum no início de 2019, estou a lançá-lo agora um ano depois, e com esse distanciamento também fui percebendo que o Horas Vagas, que era uma música com muito potencial para primeiro single, também porque tem uma linha de teclados que fica na cabeça, porque tem uma letra direta e orlhuda. Então acho que a escolha desses dois quando single foi fácil fazer. Depois trocá-los, a trocar a ordem, acabou por ser mais um processo de marketing da minha parte, por assim dizer, porque seria o Horas Vagas uma música fácil para não haver mais informação durante um mês e tal, e ter a música a rodar nas rádios. Já agora, estas músicas, digamos, como diz o disco gravado há um ano atrás e com concertos em 2019, algumas destas canções já foram experimentadas em palco? Já. 2 ou 3 delas. Já agora, algumas delas foram experimentadas antes de ser gravadas, não? Não. Ou seja, essa questão de experimentares uma música antes de digamos, de a gravares, não é uma coisa que faças mesmo num caso extremo? Foi assim que eu fiz o cabaré aleatório todo, mas senti a necessidade de mudar a minha fórmula de composição, porque estava a produzir músicas que ainda me levavam muito para o mesmo ambiente do cabaré e principalmente para o mesmo crescendo das músicas. Por isso eu queria abordar a forma de uma maneira mais cancioneira. A voz acabou por tomar muito mais presença neste álbum do que no primeiro, e isso também foi um pouco uma escolha consciente para poder transportá-las para o vivo. Ou seja, eu estou menos preocupado com o que estou a fazer a nível instrumental,
libertei-me um bocado daquele processo todo de corte e costura de loops que depois tinha que fazer ao vivo, que também me tornava a prestação de concerto mais mecânica, e quis dar um pouco mais de sentimento às coisas, por isso também achei que seria a abordagem certa para estas músicas fazê-las sem ter que me preocupar como é que depois as ia fazer ao vivo. O processo de como é que as faço ao vivo já surge depois de as ter completas. Já agora que estás a falar, digamos, na preocupação, digamos, também maior com as palavras e com a emoção que as palavras transmitem ou não, as palavras surgem depois da melodia, surgem antes da melodia, como é que, se é que há uma forma, digamos, mais predominante? É capaz de haver uma forma mais predominante, ela varia sempre um pouco. Há músicas em que eu já tenho uma ideia de alguma palavra-chave, digamos, que desbloqueia o resto, mas no geral o que me acontece para compor a parte da letra, que é muito um trabalho, eu para compor uma letra, se eu for, sendo o mais honesto possível, eu componho uma letra durante muito tempo, é aquilo que eu demoro mais tempo a fazer, escrevo e reescrevo, e os rascunhos são infinitos, porque realmente surge uma ideia de melodia, depois da ideia de melodia eu tenho que ir para a sala de ensaio experimentar como é que eu me sinto a ouvir a minha dicção com aquelas palavras naquela melodia, e acabo quase sempre a alterar alguma coisa. Por isso, não havendo uma fórmula-chave, há esse... Primeiro surge toda a cama musical, depois começa a ter alguma noção de melodia, e depois daí vou escrevendo e reescrevendo as letras. Vagas é como se chama o disco que sai na próxima sexta-feira. Este Vagas, o nome do disco, surgiu depois dos temas, antes dos temas? Como é que foi escolher o nome para o disco? A última coisa já foi há pouco tempo. Tive um nome durante alguns meses que ia ser o nome para o álbum. Com o passar do tempo e com aquele distanciamento que eu já falei, também foi-me fazendo menos sentido o nome. E o Vagas vem muito também do Horas Vagas, e para além disso, Vagas é no contexto de que esta é uma vaga de Ana Garcia. É um disco mais pop, talvez nos próximos anos seja o mais pop de todos, porque senti a necessidade também de mostrar o que é Ana Garcia em forma de canção pop alternativa. Mas o caminho que eu tinha delineado no primeiro álbum tinha sido algo mais eletrónico e mais dançante, ou mais dançável, e eu sinto que no futuro possa vir a cair muito mais nesse beat de dança. Por isso achei que Vagas também seria uma boa maneira de exemplificar que eu, enquanto músico, posso me dar a liberdade de ter esse lado camaleónico, porque fazendo-o sozinho sinto mais interesse em fazer que todos os discos sejam discos diferentes e que cada disco seja uma vaga nova. João, muito obrigado por este pedacinho de conversa com o Santos da Casa. Obrigado. O disco sai na próxima sexta-feira, o disco chama-se Vagas, como estávamos aqui a conversar nestes últimos instantes. Concertos a 20 de março no Porto e a 27 de março em Lisboa, acho que não me enganei. Exatamente. 20 de março no Porto e 27 de março em Lisboa. E já que aqui estávamos a falar do primeiro single e do nome do disco, é com Horas Vagas que continuamos esta emissão. Obrigado, João, até uma próxima. Obrigado, é sempre um prazer.